Senhor e Salvador, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero saudar a igreja na paz do Senhor, agradecendo continuamente os irmãos, as orações que têm feito e as orações que têm colocado diante do Senhor pela vida da igreja, pela vida dos irmãos, do nosso município, nosso estado, nosso país. Lembre do nosso presidente nas orações. Lembre das nossas autoridades em suas orações também. Que os irmãos estejam sempre colocando em orações a vida das nossas autoridades, né? Quero também pedir aos irmãos que estejam orando. A semana passada nós tivemos a Noêmia, ontem o Rodrigo fazendo mais um ano de vida, dia 19, a irmã Noêmia. Hoje, dia 26, a esposa mais linda que existe no mundo, a Cláudia. Deus abençoe a sua vida, minha amada esposa. Dia 28, a irmã Rosângela Corbo faz também mais um ano de vida. E no dia 29, o filho do irmão Fábio, também o Júnior, né, o Fábio Vitor, completando também mais um ano de vida. Estão chegando agora para a igreja e sejam muito bem recebidos, coloque eles nas suas orações. Tá? Irmãos, vamos orar? Quero convidar você, feche os teus olhos, ou esteja em inspiração diante do Senhor, né, nesse momento. E nós vamos entrar no capítulo 37 de Gênesis, estudando mais um pouco a palavra do Senhor. Senhor, quero agradecer pelas bênçãos que tem realizado na vida da tua igreja, colocar diante do Senhor cada membro, cada vida diante do Senhor, para que o Senhor possa tratar nos seus corações, tratar nas suas vidas aquilo que elas têm de necessidade, aquilo que elas têm de importância, né, para o desejo do seu coração. Quero clamar ao Senhor que possa, através do teu Espírito Santo, estar continuamente abençoando o nosso viver diário e que nós possamos estar fazendo, né, a tua vontade, segundo o teu querer. É a oração que eu faço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, Gênesis capítulo 37, essa semana, né, que nós fizemos a leitura do 37 em diante. Quero convidar os irmãos a nos acompanhar. Nós vamos continuar na Almeida Corrigida Fiel. E o comentário para destaque, o versículo 2 do capítulo 37, a história de José, essas gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícia deles a seu pai. Essa história de José nos revela como os descendentes de Jacó vieram a ser uma nação dentro do Egito. E através de José e a trajetória de José é que esses descendentes de Jacó surgem no Egito, né, e aparecem no Egito. Esta parte do Gênesis não somente nos prepara para a narrativa do êxodo do Egito, onde conta a história, né, de até a chegada, a entrada desse povo no Egito, como foi, como também a volta, a fidelidade que José sempre teve para com Deus. E isso nos chama muita atenção e sempre nos chamará a atenção, né, em todo momento, como que a desobediência levando à obediência, né. Bom, versículo 3, Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Destaque tanto no verso 2 quanto no verso 3, a gente poderia falar de acepção, de tratamento diferenciado, melhor dizendo, né? Um tratamento diferente que José tinha dos seus irmãos. O pai, Israel, Jacó, tratava José de forma diferente dos seus irmãos, era o sentimento que eles tinham. A partir disso, então, você imagina a relação conflituosa que esses irmãos tinham com ele, né? Talvez nós podemos pensar da melhor forma possível, que era
para os irmãos se comportarem melhor, e esse apenas trazia informação para o pai. Então não adianta fazer nada escondido, né, que o pai fica sabendo. Outro destaque começa aí a provocação da ira, né, na vida dos irmãos de José, quanto à forma que ele tratava também a cada um deles. Teve José um sonho e contou a seus irmãos, por isso o odiaram mais ainda, ou ainda mais. Esse sonho que Deus às vezes nos revela, sua vontade, é através desses sonhos. Sonhos proféticos, sonhos reveladores, e aí depois, mais à frente, a gente até fala sobre esse assunto, né? Sonhos de barriga cheia, sonhos de impressões, sonhos projetados, sonhos proféticos. E hoje, sob o novo concerto, Deus ainda pode nos falar através dos sonhos. Isso não tem a menor dúvida disso. Embora essa revelação e ordenação principais emanem das Escrituras. Então, o sonho seria apenas um complementar ou um orientador, né, em determinada situação. O verso 6, e disse-lhes, ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Aqui parece que começa a grande revolta dos irmãos, quando eles chamaram a atenção para prestar atenção no sonho. E José revelou, como é que eu diria, uma precipitação, vamos dizer assim, né? Uma imaturidade ao contar aos irmãos o seu sonho. Me parece que deveria passar pelo pai, pela mãe, e depois chegasse aos irmãos, ou que ficasse com ele até um determinado momento que Deus tornasse aquilo proposital, né? O propósito do sonho era propiciar revelação e fé para o seu caminhar, né? O seu futuro. E eu vejo que essa lhe pareceu muito mais uma exultação diante dos irmãos, né? Quando ele começa a falar do sonho, a partir do verso 6, 7, e ele chama a atenção dos irmãos. E ele parece que faz uma reunião em família, e ali ele diz, em alto e bom som, preste atenção no que eu vou contar um sonho. E aí ele começa no verso 7, falando desses sonhos, né? É logo observado pelos irmãos essa diferença. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. E aí, com certeza, isso provoca uma ira, provoca uma briga interna, né? De querendo ser melhor do que nós, querendo ser maior do que nós. Isso com certeza foi o pensamento dos irmãos de José. E a confirmação dele, né, no verso 9, ele conta um outro sonho, né? Você vê que aí, logo os irmãos no 8, eles se aborrecem, né? Tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós, por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. Então, aqui também a gente precisa ter um cuidado muito grande. Aquilo que nós falamos, mesmo sendo verdade, nós precisamos refrear nossas línguas. E aí eu preciso repetir isso, para que os irmãos guardem e transmitem isso a quem for necessário. Mesmo sendo verdade, nós precisamos refrear nossa língua para o momento certo que Deus ordenar nos falar com a pessoa. Vocês veem que José não mente, mas ele me parece ser o momento errado para falar essas coisas, né? Ah, pastor, mas se ele não tivesse feito isso, os irmãos não tinham revoltado, não tinham jogado ele no buraco, ele não tinha sido vendido como escravo, ele não estava no Egito. Eu discordo, porque se houve a promessa de Deus, Deus faria de outra forma que isso tudo acontecesse. Nós precisamos sempre lembrar disso. Você não pode me dizer que esse era o caminho do Senhor. O que você pode me dizer é que esse foi o caminho que Deus
ajustou para que acontecesse o que aconteceu na vida de José. Poderia ser de outra forma. Eles poderiam ter ficado em família, muito bem, um belo dia fizessem a viagem para comprar alimento por causa da fome que viria, iriam todos lá, iria conhecer a noiva, né, a filha de Potifar, o sacerdote de On, e casaria com ela, ficaria, ou seria o sonho revelado de outra forma. Então, eu quero que você entenda que nós precisamos tomar cuidado com o que nós falamos aos outros, porque podem aborrecer, podem parecer prepotência, arrogância, né? Tanto aí que no verso 9, José teve outro sonho, e volto a lembrar você, quando nós começamos lá em Gênesis capítulo 1, lembrando que de um versículo para o outro, poderia ter passado um dia, um ano, 100 anos, 1000 anos, e aqui também, do verso 8 para o verso 9, nós entendemos que passou no mínimo um dia, né? De um verso para o outro. Porque José teve outro sonho e contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, verso 10, repreendeu o seu pai e disse: que sonho é esse que você teve? Porventura veremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? E aí para vocês verem mais uma vez, né, essa dificuldade em se falar as coisas fora do propósito, fora do momento de Deus, né? O verso 11 confirma isso. Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração, né? No sentido aí de estar preocupado com o filho, e os filhos estarem se revoltando, né, contra ele. Então aí vem a história, os irmãos vão para Siquém, pastorear. De Siquém eles sobem para outra região, uma região de Dotã, né, onde José vai atrás. Lá no capítulo 21, depois que José chega, indo ao encontro desses irmãos, o verso 19, ele diz assim: e disseram um ao outro: eis, lá vem o sonhador mor. E o sentido aí de sonhador mor é aquele sonhador melhor do que os outros, né? E José estava indo levar comida para os seus irmãos, saber como é que estavam os rebanhos, porque o pai tinha pedido essa orientação, né, do pai para que ele fizesse isso. Os irmãos, então, no verso 20, vinde, pois agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E aqui a gente vê o inimigo, né, usando a inveja, usando a humilhação para que fosse usado para destruir, né, a vida de uma pessoa. No capítulo 21, a gente vê Rúben, ele tratando de apaziguar as coisas. Rúben era o primogênito de Jacó, filho de Jacó com Lia, né? E nessa condição, ele deveria ser o líder dos seus irmãos. Por isso, ele, como primogênito, teria que ter voz maior do que os irmãos. No entanto, depois do seu ato imoral com Bila, ele ter se deitado, né, com essa esposa do seu pai, perdeu para sempre essa liderança espiritual definitiva e não conseguiu aqui ser influência ou influenciar suficientemente os seus irmãos, ou seja, perdeu o respeito, né? E aí os irmãos lembram lá no capítulo 35, né, verso 22, essa situação de Rúben e Bila, né, que mantém um caso com a esposa, mesmo sendo concubina do seu pai, né? O verso 28, daí em diante eles amarram, né? Jogam José num poço vazio, num poço seco, e tem a ideia de matá-lo. Rúben entra para a conversa: não vamos matá-lo. Eles veem a caravana que vai se aproximando, né? E essa
essa caravana que vai em direção ao Egito, eles pensam em fazer com que esse irmão seja um retorno financeiro para eles, né? E essa caravana aí no verso 27, os ismaelitas, né, os descendentes de Ismael, em direção ao Egito, e eles então vendem José para os ismaelitas por 20 pratas, né? 20 moedas de prata, verso 28, isto, verso 28. Venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas. 20 moedas de prata, Judas, por quantas moedas Judas vendeu Jesus Cristo? 30, né? Então aqui tem uma associação que a gente possa fazer depois a respeito de José e a respeito dessa venda de José e a respeito da venda que Judas faz em relação a Jesus Cristo, né? Mas isso é outra conversa, é outra discussão. E aí diz que os verso 28, né, que levaram José ao Egito, né? Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Embora José fosse tratado com crueldade pelos irmãos e vendido como escravo, Deus estava no controle, estava agindo para consertar isso que estava sendo feito, né? É o erro, né? Feito pelos irmãos, adiantando, né? A raiva, o ódio sobre a vida de José. Bom, vamos andar mais um pouquinho, vamos mais adiante. Verso 35, se não me falha a memória, voltou os irmãos, 35, isto. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem, porque chega a notícia a Jacó, a Israel, de que José tinha sido morto por uma besta fera, né? E aí a tristeza no coração dele. E aí o texto do 35, e levantaram-se todos os filhos e todas as suas filhas para o consolar. Recusou, porém, ser consolado, e disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E daí em diante, Jacó vive numa tristeza imensa, sempre triste, sempre chorando, porque José era primogênito de Raquel, de Rebeca, né? Que era a mulher amada por ele, né? Ele havia trabalhado 14 anos para ficar com ela, né? Para tê-la como esposa. É interessante aqui a palavra sepultura usada na expressão de Jacó até a sepultura. A palavra hebraica, Sheol, é uma exclamação sobre local de habitação dos mortos, né? Tá? Parece que já com um entendimento, né, sobre esse assunto, que é o estado intermediário. Bom, 38, nós temos um caso terrível, né, aí de Judá e Tamar, e a história é uma história complicada, difícil, né, mas relacionada aqui no texto. No versículo 2 apresenta, né, e viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era sua, e tomou-a por mulher, e a possuiu. As sagradas, as escrituras, elas registram essa história vergonhosa de Judá por 4 razões, posso entender, né? Primeiro, mostra o relaxamento moral daqueles dias, em contraste com a pureza. Depois, demonstra porque era necessário que a família de Jacó saísse de Canaã por causa dessa mistura de povos, de pessoas que adoravam outros deuses e não só
ao Deus único, né? O terceiro ponto que eu consigo identificar aí é que seriam os pecados das pessoas dentro de um plano divino de redenção, sendo conhecidos, reconhecidos e sendo tomada uma atitude em relação àquele pecado. E em último, eu vejo que a demonstração de Deus tentando purificar, tentando fazer a redenção de um povo que era um povo fracassado, um povo humilhado, trazendo isso em conotação ao pecado, né, em que nós temos. Então, toma ela por mulher, e concebeu e deu à luz e chamou o seu nome primeiro filho, né? O segundo filho que ela teve foi chamado de Onã, e o terceiro filho foi chamado de Selá. E Judá estava em Quezibe quando ela deu à luz. Estava morando aí na casa de um amigo, né? De um varão de Adulão, por nome de Ira, né, que era um amigo dele ali naquela terra. Bom, verso 6, Judá, pois, tomou uma mulher para o primogênito, né, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. E quando morreu o que era o marido dela, ela fica viúva, né? E sem filhos. E a lei dizia que o irmão poderia casar ou deveria casar com ela para dar nome aos filhos, para perpetuar a família dos descendentes do irmão morto, né? No caso aqui, que era o primogênito, morre. Interessante que a história de não é uma história agradável, né? Não é uma história bonita. O verso 7 diz isso: porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor o matou. Aqui nós temos um momento difícil para nós entendermos e buscarmos a explicação disso. Necessariamente, objetivamente, não é o desígnio de Deus ter descido e o matado, mas que Deus, de tudo que aquele homem fazia, ele fazia para a desonra da família, para a desonra de Deus. E aí não tem a proteção de Deus para guardar, por isso, o título de que o Senhor o matou. A vergonha que ele trazia àquela família e ao nome do Senhor, né? Aí Onã, que era o segundo filho de Judá, ele assume, né, toma a mulher do irmão e casa com ela, e para suscitar uma descendência. Aqui a gente tem um pouco da história que a gente poderia levar, né, que é um dos poucos momentos que a gente fala sobre a masturbação, né? Eu preciso que os irmãos, depois a gente tira o assunto especificamente, mas aqui o assunto eu preciso mencionar pelo menos a masturbação. Aqui não é masturbação, tá? Mas o sentido que quando a gente fala sobre o assunto a gente usa como mesmo. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra para não dar descendência a seu irmão. E ele fazia isso porque se nascesse um filho, o filho receberia o nome de como pai dele. E aí o verso 10 diz que o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou, né? Ou seja, não o protegeu. E aqui dá a entender o sentido do que nós falamos lá, apesar do texto não falar sobre masturbação, mas fala sobre lançar o sêmen sobre a terra, né? E aqui o cuidado que a gente precisa ter. O fazer mal aos olhos do Senhor era não deitar-se com a mulher e dar filhos a ela. Ou seja, uma ordem que era, uma obrigação que era na lei, e ele não cumpria isso de forma alguma, né? Era determinado que se morresse, o irmão assumiria o local para dar descendência àquele filho que morreu. Essas
as leis antigas do Oriente Próximo, que a gente chama, né, na história, determinava que esse casamento precisava acontecer e que essa descendência levaria o nome do primeiro esposo, do irmão, né? E aí, que fique bem claro aos irmãos, o pecado de Onã aqui não é a masturbação. O pecado de Onã aqui é recusar-se a cumprir essa responsabilidade de dar filhos, ou de ter filhos com Tamar, e dar o nome do seu irmão falecido, né? Então, Deus tira, né, a vida, ou permite que seja tirada a vida de Onã da mesma forma, né? Aí em diante, depois disso, desse sofrimento todo, né, passado alguns dias, morre a filha de Judá, uma filha de Judá, né, no verso 12. Judá manda Tamar para ficar na casa de seus pais, no verso 11, até que Selá, o seu filho, cresça, fique maior de idade para poder tomá-la como esposa, né? Tamar vai para a casa de seu pai e para guardar que Selá esteja homem, para que possa casar com ela como a lei mandava, né? Passando-se muitos dias, versículo 12, morreu a filha de sua mulher de Judá, e depois de consolado Judá, subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Timna, ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. Aqui, passado muitos dias, né, Tamar ficou com aquela preocupação de que Jacó não estivesse lembrando dela, de que não iria cumprir, né, e ela ficaria mal falada. Então ela toma uma decisão de si, versículo 14, ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez e cobriu-se com o véu e envolveu-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Timna, porque via que Selá já era grande e ela não lhe fora dada por mulher. Então Judá não estava cumprindo aquilo que já havia prometido a ela, né? E vendo versículo 15, Judá teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. E Tamar pecou, mas o pecado de Judá foi maior do que o dela, né? A conduta hipócrita e corrupta. A gente pode ir lá no verso 26, se não me falha a memória, 26, isto, quando ela vai discutir, vai ser confrontada com Judá, né? Porque ela é denunciada como tendo prostituído, e Judá fala nesse momento, né? E conheceu-se Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. E aí ele vê que não cumpre com ela, né, o que havia prometido, né? Ele tinha, na época, deitado com Tamar, e não sabendo que era ela, né, ela havia pedido para que ele deixasse o cordão e o cajado, porque não confiava que ele voltaria para pagar o serviço de prostituta, né? E assim ele deixa o cordão e deixa com ela, para que ela depois possa receber, né? Bom, mas o que? Eu acho que não, vamos para o 39. 39, versículo 1, né? Contra José levado para o Egito, volta a história de José, né? E Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, um homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Versículo 2, especial, e o Senhor estava com José. E o Senhor estava com José. As Escrituras, e esse início do verso 2, deixa claro que a separação entre José e o seu povo estava sob controle, né? Deus estava administrando isso. Vamos dizer assim, mesmo que desse jeito não fosse o que Deus queria, não dessa forma, mas Deus estava providenciando para que fosse
tudo segundo o que ele tinha determinado, né? Deus estava operando através de José e das circunstâncias a fim de preservar a família de Israel, né? Colocando ele como líder no Egito, né? Logo depois da grande fome, né? que se passa. Bom, 39 ainda, verso 9, e aí a situação de José, né, dentro da casa de Potifar. No verso 9, ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Irmãos, extraordinário, né, a preocupação de José, e pecaria contra Deus. Todo pecado, inclusive o pecado contra a integridade do casamento, adultério, é sobretudo um pecado contra Deus. Vou repetir. Todo pecado, inclusive o pecado contra a integridade do casamento, e eu diria até que principalmente contra a integridade do casamento, o adultério, é sobretudo um pecado contra Deus. O rei Davi, tempos depois, aprendeu essa lição de amarga experiência ao longo de um contínuo julgamento divino em sua vida e na de sua família. E aqui nós precisamos nos preocupar muito com isso. Hoje, o casamento tem se tornado muito mais uma escala de conquistas do que de vida em harmonia com Deus, né? E aí a mulher de Potifar tenta agarrar José, José foge dela. No verso 12, ela pegou pela sua roupa, dizendo, deita-te comigo, e ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aí vem toda aquela confusão, né? Que José, por lealdade e fidelidade a Deus e não a Potifar, depois a Potifar, ele continuou resistindo ao pecado com veemência e com segurança, né? E nós, como cristãos, principalmente nesse novo concerto, nós temos que vencer a tentação da mesma maneira, né? É o nosso desafio. Bom, verso 20, chega a história, ela conta para Potifar, chama os homens, né, os outros funcionários da casa, conta a história dela, a versão dela, mente a respeito disso. E chega no verso 19, o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali, na casa do cárcere. A vida de vitória sobre a tentação e a fidelidade a Deus nem sempre resultam em recompensa imediata. Às vezes nós passamos por sofrimentos e por adversidades na vida antes de recebermos o galardão, a vitória, né? À noite a gente chora, o dia chega e com a vitória. Cristo declara que, em Mateus, acho que 5:10, e bendito ou bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, né? E que nós receberemos um galardão no céu por causa da nossa postura como cristão, né? Ele é lançado então na casa do cárcere, né? Mas o verso 21 repete, né? O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor, né? 4 vezes nesse capítulo 39, eu não sei se você observou aí, está escrito que o Senhor estava com José. Versículo 2, né? Versículo 3, versículo 21 agora e o 23 aqui na frente. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, de José, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Então, onde ele botava a mão, ela prosperava, né? Porque o Senhor o fazia assim, tá? Bom, irmãos, nós temos que parar por aqui, né? Nós não temos muito tempo, essa é a nossa
grande discussão, né, o tempo para nós falarmos sobre EBD. Os irmãos tiver alguma dúvida, irmãos, chamem aí nos comentários, né? Os irmãos podem falar aí no comentário, faça a pergunta. Semana passada a gente tentou responder com muita alegria sobre o Cordeiro, a irmã que fez a pergunta, e hoje também a gente fica aí na disposição dos irmãos, se os irmãos tiverem alguma pergunta. Bom, Deus abençoe, Deus continue agindo sobre a nossa vida. Nós também tivemos outras perguntas que nós respondemos no privado, e a gente depois vai tirar o nome dos irmãos, ou se os irmãos quiserem fazer, não tem problema não, façam aí mesmo nos comentários que nós tentamos responder aí também, tá bom? Deus abençoe grandiosamente. Vamos orar? E não esqueçam, Cláudia hoje, dia 26, faz mais um ano de vida, a irmã Rosângela Coco também no dia 28, mais um ano de vida, e o Fábio Vitor, né, o filho do irmão Fábio e da Fagna, eles fazendo mais um ano de vida também, que Deus esteja abençoando a vida dele. Tá? Oremos. Grandioso Deus, agradecidos somos pelo que o Senhor tem realizado em nossa vida e pedimos que através do Teu Espírito Santo o Senhor possa continuar abençoando o nosso viver diário. Nós possamos ter diante do Senhor uma vida plena, uma vida voltada aos Teus cuidados e uma vida à disposição da Tua instrumentalidade. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor esteja à vontade entre nós. Abençoe a cada irmão, abençoe a cada vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.